Fala pessoal, bem, vamos retomar o trabalho com usinagem com Mastercam. Hoje vou fazer uma demonstração aí de um perfil de trabalho repetido. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um perfil de usinagem e eu tenho cavidades ou ressaltos, o que seja aí que tem a mesma dimensão. E tem uma ferramenta no Mastercam que você pode fazer uma transição de um processo de usinagem que você fez em um perfil para o outro, né? Isso aí eu estou falando no mesmo arquivo, ok? Então vou dar um pause aqui para a gente começar essa videoaula. Bem, né? Tá aqui o desenho. Esse desenho, lembrando, eu vou disponibilizar para vocês aí na descrição do vídeo. Eu fiz um trabalho aqui bem simples também de usinagem apenas em um lado, apenas um lado da peça. Não vamos fazer faceamento ou esquadrejamento. Vamos pensar apenas em fazer essas cavidades aqui, que tem a mesma estrutura geométrica, e fazer esses nomes aqui. Também vamos fazer um trabalho de espelhamento. Tranquilo? Bem, eu vou continuar fazendo desenho usando o Mastercam, lembrando a vocês que existem softwares bem mais modernos para fazer trabalho de desenho. Eu estou usando essa versão do Mastercam X5, já está bem ultrapassada, digamos assim, né? Temos a versão até X9 já para ser lançada, e que a interface é bem mais moderna, bem mais intuitiva. Mas a intenção é mostrar esses trabalhos mais antigos com o Mastercam X5, ok? Pois bem, primeiro passo aqui, vou desenhar um retângulo aqui de 200 por 180 e fazer esse perfil aqui central. Bem, vamos lá. O Mastercam está aqui. Estou com ele aqui iniciado. Eu vou exibir aquela barra lateral aqui de gerenciamento das operações. Eu deixei ela oculta de propósito. Então a gente vai usar um atalho para fazer isso. Alt mais a letra O. Eu exibo ou oculto com o mesmo atalho. Alt, letra O. Se não quiser usar o atalho, vem aqui, ó, View, e a primeira opção, Toggle Operation Manager. Tranquilo? Vou usar aqui o atalho. Bem, já estou com o grupo aqui criado, a operação de usinagem fresa. Lembrando que criamos a máquina default, e ele já cria diretamente o grupo da máquina default junto com o grupo de operações. Fazer o desenho, vou fechar aqui, ficar com a área melhor de trabalho. Bem, vou criar um retângulo, vou escolher a criação a partir do centro, as divisões de medida, né? E aqui vou colocar a largura de 180 e a altura de 200. Dei um Enter, confirmei. Vou diminuir o zoom, certo? Lembrando que o Alt 1 ou Alt F1 ele vai ajudar nesse enquadramento. Bem, né? Tá aqui o desenho. Vou fazer logo esse perfil aqui central. Então, círculo de 30 de diâmetro. Vou botar aqui no Mastercam. Circunferência. Lembrando, eu tenho a opção para criar várias formas, né? Criar um círculo, arco. Então, vou usar aqui a circunferência. Posso informar raio ou diâmetro. Se eu apertar a letra R, eu vou diretamente lá para a guia do raio. Então, 15. Vai me dar um diâmetro de 30. Voltando no desenho. Para fazer esse arco aqui, ó, essa meia-lua, que também tem um raio de 15, eu vou também usar a mesma ferramenta. E aí eu tenho um deslocamento de 5 mm de centrado, né, abaixo aqui. Então eu tenho em Y 5 mm negativo, em X está zeradinho. Voltando aqui no Mastercam. Para eu não ter que fazer um ponto e depois apagar, o que é que eu posso fazer? Estou com a ferramenta do Circle ativa ainda. Eu vou usar essa opção aqui, ó, que se chama último ponto, First Point. Então esse último ponto eu vou determinar qual vai ser o ponto de centro para criar essa circunferência. Então vou clicar aqui e aí vou dar as coordenadas x, y e z. Se eu colocar apenas um valor, vai ser para x. Se eu colocar um valor e vírgula e o outro valor para x e y, se eu colocar os três valores, vai ser x, y e z.
No caso aqui eu vou colocar dois valores. 0, que é para x. Voltando aqui no desenho para vocês entenderem. Eu tenho que criar esse centro aqui, ó. Tem que dizer onde é que está o ponto desse centro. E aí eu tenho 5 milímetros abaixo. Em x, na horizontal, não tem deslocamento nenhum. Beleza? Vou voltar lá no Mastercam. Então em x é 0. Vírgula é o separador aí dos eixos. E em y vai ser menos 5. Certo? Feito isso, Enter. O que é que eu fiz? Pode ver que a circunferência já está deslocada. Eu não criei ainda a circunferência, mas o centro dela já está determinado. E agora, R15. Ok. Fazer a mesma coisa para as outras duas. Só observar lá as medidas. Então aqui em cima, eu tenho essa aqui à direita, que está nesse primeiro quadrante. Ela tem 4,3 em x positivo e 2,5 y positivo também. Esse é o ponto de centro dela. Então volto no Mastercam, mesma ideia. 4.3,2.5. Enter, R15. Faço a mesma coisa, ela tem a mesma dimensão, só que agora nesse outro quadrante, né? X vai ser negativo e Y permanece positivo. Menos 4.3,2.5. Enter, R15. Beleza? Agora ficou uma intersecção de vários arcos, né? Então vou confirmar aqui e vou usar a tesoura. Só que a tesoura eu vou usar em outros modos aí para vocês aprenderem mais. A gente já viu essa opção aqui, que ela vai dividir deletando, ou não, né? Depende do que você escolher. E aqui eu tenho a opção para escolher duas entidades que vão permanecer, e o que estiver interseccionando ela vai excluir, e 3. Então vou usar essa aqui, que usa selecionar 3 arcos. Vão ser esse e esse aqui. Perceba que quando eu aproximo, já vou estar tirando, eliminando essa região aqui, né? Então vou marcar ele. E agora eu vou duas opções. Esse com esse aqui. Beleza. Finalizo. Fácil, né? Pronto. Com um perfil feito, nós vamos agora fazer os demais, né? Deixa eu enquadrar aqui. Lembrando, para enquadrar eu uso Alt F1. E agora eu vou voltar para o desenho para ver as dimensões de localização desse perfil, dos outros perfis. Vou ver, tá aqui embaixo. É 40 por 45. A peça é simétrica na horizontal e na vertical, então as mesmas dimensões para os demais. Certo? Então como é que vamos fazer isso aí? Tá aqui no Mastercam. Eu vou usar uma ferramenta aqui, ó, cadê ela? X-Translator, que seria para transladar, fazer o que você bem entender praticamente com o perfil. Então selecionei o que eu quero fazer a translação, dei um Enter, e eu vou dizer, eu quero copiar, mover, juntar, eu vou copiar. E aí vou dizer as variações para x, y e z dessas cópias que eu vou fazer. Para x, já que eu estou aqui no centro, né? Ela tem 180. Eu tenho 45. Então daqui para cá é 45, né? Vou fazer essa primeira aqui, dá 45 negativo, né? Então vou ver aqui, ó, menos 45. E para y eu tenho 40. Então se ela tem 200 e do meio para cá seriam 100, me restam 60, né? Que também vão ser negativos. Menos 60. Perceba que eu já estou colocando no local dela certinho. E agora é só aplicar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou aplicar aqui, dar OK. Botão direito, Clear Colors, para poder limpar as cores de alteração. E vou usar a opção de Mirror, que é o espelho. Vou selecionar essa geometria aqui, dar um Enter.
Escolher o ponto e sentido, vou escolher aqui para X. Já fiz o espelhamento. Vou aplicar. Posso escolher outras entidades agora para fazer o espelhamento. Vão ser essas duas. Enter. E agora o espelhamento vai ser no sentido de Y. E aí, confirmo. Só uma coisa aqui. Não dá para fazer assim. Não dá para fazer o espelhamento dessa forma porque ela ficou virada, né? Ela ficou ao contrário aqui. Deixa eu dar um ESC aqui e um Ctrl Z, certo? E aí eu vou simplesmente mover, né? Usar o Translate que é mais fácil. Translate dessas duas geometrias aqui. Enter. E Y vai para 120. Seria 60 mais os outros 60. Né? Confirmo. Limpo as cores. Pronto. E aí o desenho da gente está concluído. No desenho vocês vão ver que tem aqui, ó, um detalhe B, que é um chanfre de 0,5 milímetro, que a gente não precisa desenhar. Quando formos fazer a usinagem, faremos esse detalhe. Ok, gente? Então, continuando, agora vamos fazer a usinagem. Alt e O, para aparecer lá a barra de gerenciamento de operações. Vamos definir a matéria-prima. Stock Setup. Um retângulo. Vou definir aqui pelos cantos. Esse aqui. Até aqui. Z. Deixa eu ver aqui no desenho. Tenho espessura da peça 16 milímetros. Espessura de 16. Não vou colocar nenhum sobre metal, não vamos fazer faceamento e aí só confirmar. Ok? Um atalho para fazer, deixar em perspectiva é Alt 7. Alt 1 vista de topo e Alt 7 essa vista aí. Perspectiva, certo? Bem, eu tinha colocado pausa aqui, quando eu apertei Alt 1, o aplicativo que eu estou usando para gravar o vídeo, ele reconheceu esse atalho e deu uma travada aqui no sistema. Então estou voltando agora. Mas o Alt 1 no Mastercam vai funcionar para colocar a peça na posição de topo. Ok? Bem, já defini a matéria-prima, então vamos usinar as cavidades. Então vou vir aqui na operação de cavidade. Pocket, a gente já viu isso aí na aula anterior. Vou salvar aqui esse arquivo, como peça 3. O perfil que eu vou fazer essa usinagem, eu vou começar, deixa eu pensar aqui, por essa cavidade menor aqui, o sentido para cortar concordante. Lá no desenho, enquanto está abrindo aqui, no desenho eu tenho 4 milímetros de profundidade, dessa cavidade tem uma profundidade menor e a outra tem 8 milímetros, né? Que é a de 30 milímetros de diâmetro. Vou fazer logo essa daí. Ferramenta. Vamos selecionar na biblioteca. Filtrar aqui uma ferramenta de topo. Fresa de topo. Com diâmetro igual. O raio é 15, então dá para ser diâmetro bom aí, né? Vou colocar 10 milímetros, tá bom? Ok. Já rastreou. Dá um ok. Vou colocar aqui. Fresa. Topo de 10. Isso é bom você nomear, porque no pós-processamento vai aparecer isso aí. Vou usar essa ferramenta para fazer tudo. E aí os parâmetros também não estou focando nisso aí. Parâmetros de corte. Usinagem padrão. Tem muito que mudar aqui, não vou deixar sobre metal. Processo que vamos fazer esse desbaste. Eu prefiro usar aqui o paralelo, espiral. Entrada da ferramenta em hélice. Interessante ela entrar em hélice, porque eu tenho aí um processo que está fechado, a peça está fechada e ele vai entrar em hélice para não prejudicar o topo da fresa, não ter o risco até de quebrar.
a hélice com raio mínimo de 50%, tá bom? E aí o raio máximo tá aqui 70%. Ok. Acabamento, não vou fazer o acabamento somente em um passo, apenas um passo. Entrada e saída, vou colocar aqui um padrãozinho que a gente está usando, 30% da ferramenta, em valores lineares ou em arco. Vou copiar isso aí para saída também, certo? Profundidade de corte, vou usar profundidade de corte sim, vou usar aqui 2 milímetros de profundidade de corte, vou manter a ferramenta baixada. E parâmetros de conexão, a retração em absoluto, 10 milímetros, aproximação de plano de 2 milímetros, e aí profundidade de menos 4, conforme o desenho. Faltou ver uma coisa aqui. Tá ok, confirmo, e aí só fazer a simulação para ver se está certinho. Eu estou sem o mouse, então estou usando aqui a opção para girar, né, de forma dinâmica. É o Dynamic Rotation. Ok, né? Tudo certinho. Um ESC, fecho. E aí volto para a vista de topo. Vou continuar. Vou ocultar aqui essa usinagem. Vai ficar aparecendo. Do lado do fantasma. Essa opção aqui para você ocultar o display na usinagem. E aí eu vou agora em usinagem novamente. Cavidade. E agora selecionar essa outra cavidade aqui. Confirmo. Essa é a mesma ferramenta. Tá aqui ela já. Fresa. Topo. D10. Aqui eu vou mandar forçar a troca. Que ficam operações separadas. Se você não forçar a troca, ela vai terminou uma usinagem, já vai começando a outra sem voltar para o ponto de troca. É bom voltar para o ponto de troca. Se precisar fazer algum retrabalho, você tem aí essa vantagem de já ter o cabeçalho dessa troca feito, né? Parâmetros de corte, não vou fazer nenhum tipo de alteração, vai ser uma cavidade padrão. Também vou usar o espiral, entrada em rampa, em hélice, me perdoe. O acabamento com passe, entrada e saída já está também tudo configurado. Profundidade de 2 em 2, só aquele parâmetro de conexão que eu vou ter que botar menos 8. Sim. E o topo do material seria já em menos 4. Como eu já fiz aquela profundidade já de 4 milímetros, eu tenho essa área aqui já fresada, então já posso começar a usar a partir daqui, né? Então ganho tempo nisso daí. Para isso eu preciso apenas colocar aqui o valor do topo do material em menos 4, certo? Confirmo e já está feito também. Vou regenerar tudo. Tá aqui de forma dinâmica. Ok, né? Retomar aqui para vocês verem como é que ficou. Pois bem, tá aí feita a usinagem já. Agora é só dar uma analisada nela aqui. Tudo ok. Eu vou fechar aqui. Vou colocar na vista de topo. E aí vou replicar o que eu fiz para os demais perfis que eu já desenhei, né? Eu poderia fazer isso até usando outros recursos que eu vou mostrar mais na frente, que é levando essa usinagem junto com o desenho já para o local que eu quero. E eu não precisaria nem refazer esse desenho. Porém, eu vou mostrar outro recurso também bem legal, que é um atalho, digamos assim, para isso que eu acabei de falar. Estou com as duas operações aqui selecionadas, ó, tem que estar com verdinho nas duas opções. Eu posso simplesmente apertar aqui, para selecionar tudo, ou também se eu apertasse aqui, selecionar tudo. Vou usar um velho conhecido, Ctrl+C, e no próprio grupo
Ctrl V. Eu tenho uma pasta de usinagem 3 e 4. Nessa usinagem 3 é a mesma operação que eu fiz na usinagem 1. Na usinagem 4, a mesma operação que eu fiz na usinagem 2. Então como é que eu vou fazer para mudar? Eu vou apenas indicar para a pasta da operação que a geometria que será usinada não será mais essa aqui. Pode ser essa, eu escolho. Então eu vou vir aqui em geometria. Tá aqui, ó, o contorno 1. Eu vou clicar com o botão direito nele e vou dizer que eu quero selecionar tudo novamente, né? Seria um novo contorno. Então eu vou vir aqui e clicar. Aí, ó, novamente aquela mesma opção. E aí seleciono o caminho da ferramenta corretinho. É esse mesmo. Ok. Vai ficar com aquela opção para você regenerar de novo a usinagem. Eu posso regenerar aqui. E aí perceba que está feita a mesma usinagem que eu fiz nessa região. Veio para cá. Mesma coisa eu vou fazer com a operação 4. Geometria. Botão direito. Finalizo. Opa, fiz errado aqui, ó. Botão direito. É o interno, né? Sentido é esse aqui. Sentido é esse. Ok. Confirmo. Regenero. E aí posso marcar a caixa 3 e a caixa 4 segurando o Shift para ver a simulação. Vou colocar aqui perspectiva dessas duas usinagens. Então tá aqui o perfil. O mesmo perfil feito no centro da peça, né? Deixa eu dar um ESC. E agora vou regenerar tudo aqui. Dar um play. Então percebam que eu vou fazer a mesma coisa para os outros três, certo? Então vou colocar a vista aqui de topo. Vou dar um pause no vídeo, que é a mesma coisa que eu mostrei aqui a vocês. Vou fazer tudinho para vocês verem como é que vai ficar, ok? Pronto, tá aqui feito, ó, todos os perfis. Vou colocar aqui perspectiva e simular toda a execução. Acho que eu não selecionei tudo. Não selecionei tudo aqui. Pronto. E aí tô andando aí horário, né? Sentido horário. Pronto, você tem um recurso aí usando Ctrl+C, Ctrl+V para copiar as partes de operações. Então isso aí também é permitido fazer no uso do Mastercam. Ok? Uma coisa interessante aqui para vocês, que eu não tinha mostrado ainda, é essa opção aqui, ó, Mensur, que é para você medir, né? Não vai medir tão exato assim, mas você vai ter uma ideia, né, de quanto tá as medidas aqui no perfil. Vou tentar ver aqui, ó, dessa face para essa, seria de um ponto para outro. Ele dá aqui as coordenadas em x e y, mas como eu toquei nas faces, ele está dando a altura em z de 4, que seria a variação, 4 milímetros. Vou colocar aqui nessa face para o final, 8 milímetros, né? Aqui dá aproximadamente o perfil real na usinagem, como é que ficaria, certo? Se eu clicar aqui, não sei se ele vai dar o raio, não dá o raio, só se eu tivesse 2 pontos. Deu aproximado a distância. Eu acho muito fraco esse recurso para medir. Tem softwares de CAM que fazem isso com uma facilidade tremenda. Eu não sei na versão mais recente do Mastercam. Ok, gente? Deixa eu colocar aqui na tela principal. E aí, beleza. Lá no desenho, tem aqui, ó, detalhe B, o chanfro de 5 décimos, certo? Lembrando que esses 5 décimos é nessa região aqui, né? No topo desse contorno, com os 3 arcos. Então vou voltar aqui no Mastercam. Para fazer isso, vou lá em usinagem, contorno, e eu vou selecionar todos eles.
selecionar o primeiro, aplico, segundo, aplico também, e assim sucessivamente, certo? Até chegarmos a esse aqui. Quando eu fizer isso tudo, finalizo. Ferramenta. Selecionar na biblioteca. Vou filtrar. Filtrar vai ser chanfre 1000. Uma fresa de chanfrar. Pode ser um diâmetro de 10. Ele vai conseguir ser inserido ali. Seleciono. Ok. Os valores estão bem errados aqui. Vou colocar 200. O avanço 0,5 por dente. Ok. Parâmetros de corte. Aqui que está a dica. Tipo de contorno. É um chanfre 2D. Ele tem uma largura de 0,5. Altura do topo também. E só. Não precisa mexer em profundidade. Entrada e saída pode deixar desativado. Parâmetros de conexão também. Não precisa inserir a informação da profundidade, já que eu já informei isso aqui. O parâmetro de conexão, se eu quisesse, eu poderia dizer onde começa, né? E os incrementos, as aproximações incrementais, caso tivesse mais profundidade. Mas é só isso. Confirma. Fez os chanfros. Vou selecionar tudo. Colocar aqui para simular. Deixa em perspectiva para vocês verem. Meu computador, estou usando um notebook, ele não tem uma placa de vídeo, né? Ou um recurso de vídeo aí tão bom, hardware. Talvez o computador de vocês aí for melhorzinho que o meu, ele já tem uma melhoria nessa apresentação. Pode ver que no chanfre fica meio errado, né, digamos assim. Não vai ser isso que vai acontecer se formos usinar essa peça. Mas ó, dá pra ver bem que o chanfre foi feito. Certo, vamos agora à operação para fazer esse nome aqui. Lá no desenho, tenho aqui Sherry, conhecimento. Então, opostos, né? E aí é bem simples, eu poderia ter importado a geometria em CAD, né? E já com esse nome pronto, e aí seria mais fácil ainda, mas no CAM nós também temos essa ferramenta para criar texto. Então vamos aqui em Create, Later, e digitar aqui Sherry, certo? Eu vou usar um tipo de fonte que costumo trabalhar, essa aqui, Drafting Current Font. Eu vou modificar o desenho dessa fonte, desse texto aqui que eu estou escrevendo. Perceba que está apresentando aqui 5 caracteres e uma linha, né? Eu vou modificar o tamanho, deixar em 5, espaçamento do rating deixar em 8, espaçamento entre caracteres deixar de 5, certo? Vou deixar o ponto de referência, que é esse vermelhinho aqui, ó, a amarração no centro, na horizontal e na vertical na letra central. Beleza? Confirmando isso aí. O nome aí vai ser esse e ok. Pronto, agora eu preciso indicar onde é que vai ser o ponto de localização, né, para esse texto. Eu não fiz nenhum dimensionamento referente a esses textos aqui, de profundidade ou localização, largura ou altura. Eu vou definir aqui pelo menos que esteja no centro, certo? Então aqui eu tenho 180. Tá. Minha referência está aqui, então está em 0, né? Em X está em 0, já que o meu ponto está no meio. E aqui eu tenho 200, a metade é 100. Vamos definir aqui 14 milímetros a menos de espaçamento. Então vamos ter aí, deixa eu ver, 86, né? 86. Então 100 menos 14. Então vou lá. Então vou definir aqui, ó, X é 0 e Y 86. Z0, Enter. Bem, eu vou fazer agora o nome conhecimento. Vou novamente lá em Create. E aí vou digito conhecimento, como vocês podem ver. E
Confirmo, não preciso editar mais nada, só confirmar. E a posição que eu vou fazer vai ser aqui, ó, 180, metade 90, menos 14, 76. Em Y, vou fazer em 0, certo? Vou voltar lá no programa. Cadê ele aqui? Então, X 76, Y 0, Z0, Enter. Vou apertar ESC, vou selecionar o texto conhecimento e vou aplicar a opção Rotate. No Rotate eu vou mover, aqui eu vou selecionar definindo o centro de rotação, o ponto de centro vai ser a letra I, e aqui 90 graus, ok, dá um clear e está feito. Agora vamos à usinagem. Usinagem de contorno. Em vez de selecionar linha por linha daqui, eu vou selecionar uma janela por janela, né? E aí é só abrir aqui, clicar, segurar e arrastar, né? E aí você vai e clica no outro ponto. E agora ele pede onde é que vai ser o ponto de aproximação do sketch. Vai ser aqui. Confirmo. Vou definir agora os parâmetros de usinagem. Ferramenta, vamos usar a ferramenta de chanfre. Vou colocar aqui um avanço menor. Uma velocidade de corte menor. Parâmetros de corte, vamos deixar a compensação de raio zerada, para a ferramenta cortar no meio da linha. E aqui 2D. E parâmetros de conexão menos 0.3. Essa vai ser a profundidade dessa usinagem, certo? Confirmo, está feito. Posso ver aqui, ó, a simulação. Share, beleza? Fecho. E agora vou usar o nosso velho conhecido. Seleciono, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou modificar apenas a geometria. Perceba que tem 10 linhas aí, vejam, setas que só. A gente teria que fazer todo esse perfil, né, clicando um por um, mas nós optamos por optei aí por fazer a seleção por janela, bem mais prático. Então vou vir aqui também, resselecionar por janela. Nesse caso vai ser o texto conhecimento. Ponto de início, começar aqui. Ok. Você que abriu aqui a ferramenta. Dá um ok, que acho que sem querer. Confirmo. Não selecionou não. Ah, tá certo. Tá aqui, só regenerar e simular. Ok. Beleza, então preciso fazer agora do outro lado. Vou fazer o seguinte, mostrar uma ferramenta nova a vocês. Lá em usinagem, nós temos aqui a opção Transform. Transform eu posso fazer um espelhamento, girar ou mandar uma pasta dessa de usinagem juntamente com a geometria de usinagem para outro lugar, que é o que eu vou fazer. Selecionei a última opção, foi o nome conhecimento que a gente fez. Vou vir aqui em Translator. Vou fazer essa translação entre pontos, entre posições. A posição de origem em X é 76, em Y é 0. E a posição final vai para X menos 76. E aí confirmo e está feito. Fazer a mesma coisa com o nome Share, né? Que é esse aqui, ó. Operação 12. Novamente usinagem. Transformar. Aqui não vou mudar nada. E aqui eu vou mudar apenas para 0 menos 86. 0 menos 86 aqui, eu errei. Aqui 86, que é a posição de origem. E ok. Vou selecionar as 4 últimas operações e simular apenas elas em perspectiva, o nome Share e conhecimento.
Bem, eu me despeço aqui, espero que vocês tenham gostado, peço que vocês curtam, compartilhem e divulguem esse trabalho aí para quem vocês conhecem, que esteja estudando ou precisando, né, usar softwares de CAM, assim como o Mastercam. Essa ferramenta é muito boa, e eu tenho uma ideia do seguinte, que você aprendendo o uso de software CAM, seja com outro fabricante, Inventor, que está com HSM ou SolidCAM, CATIA, o que seja, qualquer tipo de software CAM, ele tem uma similaridade muito grande um com o outro. Então, os nomes que a gente vê aqui, né, a forma de trabalhar com o software é muito semelhante de uma estrutura para outra. Então é importante vocês estarem sempre praticando e também, com o tempo, partir para outros softwares, e aí você vai aumentando seu nível de conhecimento. Então até a próxima e um abraço aí para vocês.